Já podes pôr. Está tudo. Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu escrevi aqui mulheres porque esta mensagem é para o coração das mulheres, mas eu gostaria que todas as mulheres, todos os homens que entrarem, compartilhem com o máximo de pessoas esta mensagem que vai quebrar aqui algumas cadeias de engano, de mentira, de divisão, de contendas entre homens e mulheres, algumas cadeias de religiosidade, algumas cadeias de engano, porque o povo perece por falta de conhecimento. Eu quero iniciar orando pela sua vida que está aqui comigo e por todos aqueles que vão ouvir depois, porque eu creio e já rendo graças porque esta mensagem vai chegar a lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na minha mente limitada, mas que vai libertar pessoas, homens e mulheres, em nome do Senhor Jesus, para que possam viver o seu propósito sem cadeias, sem autorrejeição, sem auto-engano, sem engano. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo possa manter você até ao final desta mensagem, que o Senhor possa revelar os tesouros escondidos na palavra dele, através de tudo aquilo que vai ser falado, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que ele possa fazer milagres, sabe? Você precisa de ser ativado e ativada. Na verdade, para que você possa realmente ser uma pessoa poderosa em Cristo, você tem que andar na verdade. Você não pode ser enganado pelos seus pensamentos, por aquilo que outros acham que não está alinhado com a verdade, que é o que tem acontecido a muita gente. Muita gente está travada de ser aquilo que Deus os chamou para fazer, porque ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Jesus ainda não falou diretamente com a pessoa. E às vezes até Jesus vai a falar, e agora não sei porque estou-me aqui a lembrar da mulher samaritana que estava no poço. Se ela se tivesse assustado com Jesus e não tivesse ouvido o que Jesus tinha para falar até ao final, ela tinha fugido daquele poço. Aquela mulher samaritana tinha fugido daquele poço e ela não tinha pregado o Evangelho para a cidade dela, e a cidade dela não tinha reconhecido Jesus como caminho, verdade e vida, como único Senhor e Salvador. Mas ela, mesmo apesar da contradição, apesar daquilo não parecer normal, parecer estranho, aquele judeu estar a falar com ela, visto ela ser samaritana, e haver um conflito entre povos. Então existe conflitos entre pessoas hoje em dia também, existe conflitos entre homens e mulheres. É isso que eu quero quebrar aqui também nesta mensagem. Por isso é que eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja uma bênção e seja abençoado. Então, esta mulher ouviu Jesus até ao fim. Ela teve um diálogo com Jesus, e às vezes você, para ter um encontro com a verdade, você precisa de permanecer até ao fim. Então permaneça aqui também até ao fim, a ouvir esta mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração. Eu digo que eu tive muitas horas a estudar algo que eu não queria trazer uma coisa sem ter a certeza. Eu já tinha lido muita coisa. Eu digo que o que eu vou partilhar aqui consigo é menos que um quinto, mas creio que aqui é a verdade mais clara. Você vai ver, eu já falei, você já leu também, com certeza, já ouviu falar de inúmeras mulheres que foram, eu falei agora da mulher samaritana, mulheres que Deus usou no sentido, eu não gosto de usar, não gosto de dizer a palavra usar, mas que realmente foram instrumentos nas mãos de Deus, foram instrumentos na mão de Deus para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado. Então é isso que eu também não quero aqui neste momento que a glória seja minha, mas que a glória seja dele. Não tem a ver com o que eu estudei, não tem a ver com aquilo que, não tem a ver com o meu intelecto, mas tem a ver com a revelação da palavra, tem a ver que é a palavra que nos liberta. Por isso é que o povo perece é o quê? Desvia-se do caminho, perde-se do caminho de Deus, não vive a verdade, está paralisado, está estagnado. Porquê? Porque não busca a verdade, não bebe da fonte.
não bebe da fonte. Então, aqui no livro de 1 Coríntios 11, 4 diz: todo homem que ora profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas toda a mulher que ora ou profetiza descoberta desonra a cabeça porque é como se estivesse rapada. Então, o que é que isto aqui nos está a dizer? Todo homem que ora ou profetiza. Então, havia homens neste tempo que oravam e profetizavam. E diz assim: mas toda a mulher que ora ou profetiza, tanto que o título isto aqui tem uma tradução, é uma Bíblia de estudo até por alguém que é muito influente. Tem aqui alguns detalhes deste estudo, desta mensagem, deste capítulo, de um teólogo, não é? Então, diz que todo homem que ora ou profetiza, mas toda a mulher, então isto queria dizer que naquele tempo, tanto a mulher como o homem oravam e profetizavam. Então, quando um homem que é machista, porque existem machistas que tentam travar o dom ministerial das mulheres dentro da igreja, hoje em dia, muitos. E quando você começa a aprofundar-se, a saber acerca daquela mensagem, eu estou-lhe a dizer isto porque foi algo que Deus desbloqueou na minha vida, entende-se? Foi algo que Deus desbloqueou na minha vida através da palavra, porque houve um tempo que eu fiquei a pensar, espera, mas será que esta pessoa tem razão? E quando fui ver, porque há sempre os bastidores, não é? Assim como eu tenho os meus bastidores, eu estou aqui a falar consigo, tenho os seus bastidores, você que está aqui a ouvir esta mensagem, você tem os seus bastidores, tem a sua vida pessoal, tem a sua casa, a sua vida, tem as suas falhas também. Você vai ver, às vezes, que essas pessoas que pregam essa mensagem, que tentam fechar a mulheres, esses homens são machistas, não é masculinidade, porque existe uma parte que é essencial, é que o homem tenha a sua masculinidade ativa. O homem tem que ter a sua masculinidade, que é diferente do machismo, entende? O machismo é o homem que despreza a mulher, diminui a mulher. Então, você vai ver que a maior parte dos homens que querem fechar a boca das mulheres são homens que são machistas. E por experiências que eu tive de atendimentos e tudo que fiz, as esposas até de homens que falam essa mensagem, eles muitos deles batem nas mulheres, são agressivos com a família, com os filhos, com as mulheres, tratam as mulheres, não são delicados, não têm masculinidade. E muitos deles têm problemas com a sua identidade sexual. Têm medo, muitos deles, e assim, isso tem tudo raízes que têm que ser tratadas. Muitas vezes foi da educação, que sofreram abusos, ou então foram educados dessa forma, ou então pegaram num versículo, que é o que muitos fazem, que eu vou ler aqui, que pegaram no versículo que a mulher tinha que estar calada, pegaram no versículo, mas não leram o histórico e o contexto de porque é que a mulher tinha que estar calada, porque é que naquele tempo foi feita esta recomendação e qual era o motivo de o Paulo dizer para a mulher estar calada neste tempo. Não tinha a ver com o facto de calar as mulheres até este tempo, mas tinha a ver com a situação ali. E você já vai entender porquê. Então, presta atenção no que eu lhe vou dizer. Aqui diz-nos que as mulheres pregavam. As mulheres pregavam pregavam na igreja em qualquer lugar, assim como os homens. Aqui o que diz? Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça, então ela podia pregar ou profetizar, não é? Orar, que desonra a cabeça. Então, aqui fala da questão do cabelo, da questão do cabelo. Algumas mulheres nessa época eram obrigadas a raspar os seus cabelos como castigo, vou ler aqui algumas notas, por causa da prostituição ou do adultério. Então, porque é que as mulheres porque é que era um castigo a mulher que adulterava e que andava na prostituição era rapado o cabelo como uma forma de mostrar a vergonha dela, entende-se? Aqui diz o seguinte: o apóstolo está dizendo que as mulheres cristãs não devem insistir tanto nos seus direitos a ponto de chegar ao extremo de parecerem como o pior do mundo. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, desquice também. O que é que aqui está a dizer? É que a mulher que tinha o cabelo curto como o homem, tinha o cabelo curto como o homem, por que não ir até ao fim e rapar-se? Mas se a mulher é coisa
indecente tosquear-se ou raspar-se, que ponha o véu. Se ela não quiser parecer como adúltera, se cubra, quer dizer, cabelo comprido. Então isto aqui está a falar do cabelo. Atenção, que há muitas pessoas que sabem disto e pensam que a mulher que tem o cabelo comprido é mais santa que as outras. Eu vou-te explicar o que é que acontecia. O homem pois não deve cobrir a cabeça enquanto ora ou prega, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, a imagem, e aqui fala da glória por causa da história do Adão e Eva, não é? Porque a mulher foi tirada da costela de Adão. Diz assim, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Então, aqui fala, o que é que está aqui? A mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio, cabelo comprido, ou seja, autoridade. Então, fala o cabelo comprido da mulher, até estou toda arrepiada aqui, e não sei do que é, mas o sangue de Jesus tem poder. Então, a mulher, o cabelo comprido da mulher, por exemplo, a mulher tem um marido. Se a mulher usa o cabelo mais curto que os homens, isto aqui era para haver um equilíbrio na igreja, para haver uma definição, ou seja, naquela altura, eu vou ser mais clara, que talvez você tenha ficado aqui um pouco baralhado e baralhada com esta mensagem. Ou seja, as mulheres que tinham o cabelo rapado e curto, era porque estavam em adultério ou prostituição. Então, essa era a mulher que iria envergonhar se fosse profetizar ou orar, mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, entende? Porque é como se estivesse rapada, entende? O que é que acontece? A mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio, o cabelo comprido por causa dos anjos. Isto tem a ver com a submissão dela ao plano de Deus, como eu vou lendo aqui as notas, tá bom? O que eu estou a ler, que você vê que está assim um pouco fora, é as notas, é o estudo. Onde é que eu ia? Isto tem a ver com a submissão dela ao plano de Deus, como um lembrete constante dos anjos caídos que se rebelaram contra o plano de Deus e a revolução liderada por Lúcifer que aconteceu muito antes de Adão. Conclusão, toda a vida, nem o homem é sem a mulher, precisa da mulher, nem a mulher é sem o homem. O que é que acontece? Neste tempo, aqui esta questão do cabelo, eu vou ser mais... Julgai entre vós mesmos, refere-se a ter bom senso. Bom senso. É decente que a mulher ora a Deus descoberta. Eu quero tirar aqui, desmistificar isto aqui dos cabelos curtos e da cabeça a descoberto. Isso não se refere a usar chapéu ou a ter cabelo comprido, mas que tenha o cabelo mais longo do que o homem. Pronto, eu li isto tudo aqui para que você entenda que a mulher deve ter sempre o cabelo mais comprido do que o homem. Isto porquê? Porque naquele tempo, eu até tinha lido aqui um estudo, não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. Então, tal e qual como é para a mulher, é para o homem. Então aqui o que está a falar é nesse sentido. O uso do cabelo comprido, na verdade, não está de acordo com a natureza do homem. Ou seja, eu por acaso, eu acho bonito, não é? Eu acho bonito ver os homens com o cabelo comprido, mas é aquela coisa, por exemplo, da outra vez na piscina, entrou um rapaz com o cabelo assim abaixo do rabo, bem grande, bem desproporcional, alto, e era bem estranho, e é assim... Não é normal, é estranho, e aqui também tem a ver com a masculinidade, ou seja, o homem tem que usar o cabelo mais curto e a mulher usa o cabelo mais comprido. Isto não tem a dizer que a mulher tem que ter o cabelo até aos pés, que é mais santa, por isso, tem a ver com uma questão de equilíbrio, aqui, mas ter cabelo crescido lhe é honroso, é uma maneira de dizer que isto revela a submissão voluntária da mulher à vontade de Deus, ou seja, que a vontade de Deus é que a mulher tenha o cabelo comprido. Isto é o que está escrito, ou seja, simbolicamente isso aponta para a ideia de que o homem é a cabeça e a cobertura da mulher sobre Cristo. E aqui para terminando, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Refere-se tanto aos homens quanto às mulheres que insistiam em se comportarem de maneira errada. Não temos outro costume que não seja esse de que falei. O que disse está sendo feito em
todas as igrejas. Então, isto era uma recomendação para aquele tempo, para haver esse equilíbrio. Esta questão aqui, desmistificando a parte do cabelo curto e do cabelo comprido. É só por isso, Entende? Pronto, eu espero que tenha sido clara nesta parte aqui do cabelo comprido e do cabelo curto. Agora aqui, Atos 2,17 também, Atos 2,17, aqui Atos 2,17, tira as suas notas, escreva, aponte, a presença de Deus está aqui, eu sinto a presença de Deus, sinto aqui um arrepio, que o sangue do Cordeiro está sobre este ambiente, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa continuar a falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. 2,17, não se distraia. 2,17, Atos 2,17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias. Então, os meus servos e as minhas servas, porquê que será que Deus queria derramar o seu Espírito sobre os seus servos e as suas servas? Não é sobre só os homens, é sobre as mulheres e sobre os homens. Entende? É igual. E diz assim: os vossos filhos e as vossas filhas, se fosse só para o masculino, dizia-se só os vossos filhos, é os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Derramarei sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Então, como você vê aqui, não há uma distinção para homem e para mulher. Ele derrama o Espírito. Servos e servas. O que é um servo e uma serva? Um servo e uma serva é alguém que serve o Senhor. O que é profetizar? É a pessoa que profetiza. Às vezes tem a ver com o dom, é o dom ministerial de profecia. Existe também o ofício de profeta, existe o profetizar, mas eu não vou entrar aqui agora nesses detalhes, que isso tem a ver com os dons ministeriais. Mas eu estou a trazer aqui, eu creio que isto já trouxe aqui uma clareza, mas ainda tem mais. Aqui no capítulo 14, no capítulo 14, agora aqui é que eu quero entrar naquela parte das mulheres estejam caladas, porque esta aqui vai trazer mais luz para a sua mente, para o seu coração, para que você entenda o que é que realmente significa as mulheres estar caladas. Pelos vistos, o que é que eu acabei de dizer? Que os homens e as mulheres profetizam, jovens, crianças, eles profetizam, jovens, feminino e masculino. Então, será que eu vou mandar calar uma profetisa de Deus que está a profetizar na verdade? Agora, uma coisa também, deixa aqui uma nota, eu sei que tem muito espírito de engano, espírito de adivinhação por aí, é isso que você também tem que ter nota, mas isso cabe-lhe assim, você pedir discernimento a Deus. Agora, uma pessoa que se diz teólogo ou teóloga, cheia de machismo, eu estou aqui a falar só para os homens e as mulheres têm que tapar os ouvidos, porque não podem ouvir a mesma mensagem para os homens. Onde é que estão os homens intercessores? Não, onde é que estão todos os intercessores e intercessoras, os profetas, as evangelistas, tudo, onde é que estão? Não podemos só falar voltar só para os homens. Por exemplo, eu não sou mais que ninguém, a minha carne para nada se aproveita se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Eu escrevi aqui mulher, mas eu sempre que eu crio uma mensagem, eu sei que homens vão assistir. Eu, com respeito aos homens, porque os homens são uma bênção, as mulheres são uma bênção. Eu digo sempre, homens sejam bem-vindos. Homens sejam bem-vindos, porque eu sei que esta mensagem, um homem ouvindo isto, vai mudar a mentalidade do homem. Não vai só mudar a mentalidade de uma mulher, vai mudar a mentalidade de um homem também, porque um homem ouvindo, um homem cheio do Espírito Santo vai ouvir isto, vai discernir esta mensagem e vai pensar assim: bem, quando eu ouvir isto, eu sei o que é que está escrito na palavra, porque ela está a ler a palavra, e eu recomendo que você vá consultar lá dentro das escrituras e leia mais uma versão, vá ver porque esta Bíblia que eu estou a ler, este estudo que eu tirei aqui algumas notas, que eu li algumas notas enquanto estava a ler os versículos,
foi a tradução do hebraico, do original, para que não haja aqui nenhum engano, não haja confusão. Fala da parte histórica também, do tempo que ele estava a falar, do que estava a passar ali naquele ambiente, para que você entenda porque é que foi dita aquela mensagem. Mas a mensagem é válida para hoje também, entende? É válida para hoje, só que não pode vir com fermento, não pode vir adulterada com mentira e com engano, com a ideologia do homem, porque o homem pega num versículo e lê este aqui, que é o 34. Muitos pegaram nesta parte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então, pegam neste versículo e depois, para vender, às vezes há uns aí que até é engraçado, que está sempre a falar disto, mas depois no fim quer vender um livro. E diz que as mulheres que pregam são hereges. Então, a pessoa está a ir contra o próprio Espírito Santo de Deus, porque se o Espírito Santo de Deus, lá como falámos em Atos, viria sobre as mulheres para elas profetizarem, então estou a blasfemar. Olha, isto aqui é uma revelação de Deus. O homem que se faz isso, que diz que a mulher não pode e tem que estar calada, não leu a Bíblia e está a blasfemar contra o Espírito Santo. E agora vou-lhe falar aqui o que é que está. Aqui está escrito. Eles quando falam disso, que a mulher deve estar calada, está escrito aqui. Mas você vai entender porque é que ela tinha que estar calada aqui neste ambiente. Entende? Tem a ver tudo com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento. Mas as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Então, aqui não está-se a referir às mulheres usadas pelo Senhor nos dons, porque se você for estudar o livro de Coríntios, 1 Coríntios, leia o livro todo de 1 Coríntios, você vai ver ali acerca dos dons, fala acerca dos dons, acerca dos talentos, acerca do corpo de Cristo, fala acerca de tudo isso. Então, todos os membros são úteis dentro do seu dom. Existem dons ministeriais, também existem dons espirituais. Então, isto aqui não está a falar acerca das mulheres usadas nos dons, nas igrejas daquela época. O que é que acontece? Os homens e as mulheres eram sentados divididos, entende? Eram em duas partes. Os homens ficavam para um lado e as mulheres ficavam sentadas para o outro lado. E o que é que acontecia? As mulheres, quando tinham dúvidas acerca do que estavam a ouvir, ou da mensagem, ou queriam fazer uma pergunta ao marido, levantavam-se e falavam e começavam a falar para os maridos, a tirar questionamentos e fazer perguntas. Entende? Era isso que acontecia. E isso realmente é uma falta de respeito. A pessoa é a mesma coisa que você está num culto e alguma pessoa o pregador está a falar a palavra e você começa a falar para o outro lado do corredor: olha, que horas é que vamos jantar? Olha, o que é que ele está a dizer? Então, era isso que estava a acontecer, era mais ou menos assim. As horas, imagine, a mulher começava a dizer as horas, querem fazer o jantar, querem lavar a roupa, o que é que ele está a dizer? Não estou a perceber. Ai, que palavra tão marido. Então, era assim, pronto, sem bom senso, entende? Era o que estava a acontecer. Eles ficavam sentados nos lados opostos e elas pediam esta parte aqui do jantar e tudo, não está escrito na Bíblia, mas elas perguntavam coisas a respeito da palavra, da Bíblia, da mensagem que estavam a ouvir. Agora, essa parte do jantar, isso não está escrito no estudo, não, essa parte já sou eu a dizer, que eu creio que elas talvez, mas isso, pronto, pelo menos não falo, não é? Mas até às vezes se vê isso, não é? Aquelas pessoas que vão à igreja e estão a olhar para o relógio, já lá no seu lugar, que não sei se elas misturavam alguma pergunta pessoal, de vida pessoal, com a parte da mensagem que estava a ser pregada, mas pronto, o que acontecia ali na realidade é que elas faziam perguntas acerca da mensagem que estavam a ouvir aos maridos. O que é que ele está a dizer? Isto é o quê? Ou seja, estavam ali envolvidos no espírito, não é? E faziam essas perguntas. E deslocavam-se às vezes para não sei se elas se deslocavam, mas faziam essas perguntas e interrompia os cultos, porque eles podiam falar, porque o mover da igreja de Atos, você depois vai ver no livro de Atos, era um mover onde as pessoas salmodiavam, as pessoas eram usadas nos dons, não era só uma pessoa que pregava, eram várias pessoas que pregavam, entende? Não era só uma pessoa que se ia ali, um tocava, era sempre o mesmo a tocar a música, era sempre o mesmo a pregar, não, ali era mais que uma pessoa, só que era com ordem
e decência. Eu creio que também é importante eu falar acerca disto. Era tudo feito com ordem e decência. E esta mensagem aqui também traz a ordem, traz o regulamento e traz a decência, entende? Ou seja, o culto era completamente espiritual, era completamente todo aquele que tinha os seus dons, ele era usar nos seus dons. Profetizavam, mas profetizavam um de cada vez. Falavam línguas, havia a oração em línguas, mas alguém tinha que interpretar, porque senão era para pessoal, falava para pessoal, não é começar a falar, a orar em línguas sobre a vida da outra pessoa sem ter um intérprete. Isso não está na Bíblia, tá bom? Então, pronto, eu sabia que é o que está cá escrito, entende? Então, continuando aqui, mas estejam sujeitas, diz aqui, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Então já entendemos que o que é que acontecia ali naquele tempo? Os homens e as mulheres ficavam uns de cada lado e as mulheres no outro, ficavam divididos sexo feminino e sexo masculino, um para um lado e outro para o outro, e quando o pastor estava a pregar, o pastor ou o profeta ou quem estivesse a dar a mensagem, ou seja, ou quem estivesse a trazer alguma coisa de revelação para a igreja, eu não sei se eles usavam um púlpito alto, eu não sei, isso não sei, por acaso, vou ser sincera, nunca estudei, ainda não estudei essa parte. Se eles ficavam no meio, como é que falava, se algum se levantava e falava no meio, mas os outros silenciavam, talvez fosse assim. Eu já fui a uma igreja que eles tentam ser muito parecidos com a igreja de Atos, e quando um se levanta para falar, os outros ficam todos calados, e a pessoa profetiza, ora, até às vezes lê uma palavra, depois quando se senta, Deus toca no coração do outro. Já fui a um lugar assim, já vi esse mover, e talvez fosse assim naquela altura, não é? Talvez fosse assim. O que é que acontece? Diz aqui, mas estejam sujeitas também, como também ordena a lei. E se querem, versículo 35, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus maridos, se querem aprender. Então isto aqui tem a ver com as perguntas que elas faziam, elas falavam alto e destabilizavam o culto que estava a ser para Deus. Elas destabilizavam a igreja com as perguntas ali a meio do culto. Então era para não haver desequilíbrio naquele mover do Espírito, entende? Era para não haver desequilíbrio na mensagem que Deus queria trazer ali através das pessoas que estavam a fluir nos dons. A mulher, quando fazia isso, ela destabilizava o culto. Diz assim, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então refere-se às mulheres mestras, ele não se refere às mulheres mestras ou pregadoras, que estão a pregar, que estavam no momento a profetizar ou a pregar a palavra, que estavam na sua vez de pregar ou profetizar, assim como o Espírito Santo. Atos 2:17. A mulher que está a servir, a pregar, a profetizar, a trazer uma palavra, não tem a ver com isso, tem a ver com os questionamentos que elas faziam, entende? Ou seja, conversas, tinha a ver com conversas. Porventura, saiu dentro de vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Pronto, então, esta é a mensagem que eu tenho, e isto é um assunto tão interessante que eu poderia estar aqui muito mais tempo a partilhar convosco, que tem muito mais coisas, mas eu creio que isto aqui já é o suficiente, que é aquelas mensagens que usam do corte do cabelo, é a parte do cabelo e a parte de que as mulheres têm que estar caladas. Então, agora você já sabe que o Espírito Santo veio sobre homens, sobre mulheres, que existem servos e servas, que existem dons ministeriais. Eu até poderia entrar aqui nessa parte dos dons ministeriais, mas dos dons espirituais também, dentro dos dons espirituais tem dons vocais. Eu podia entrar aqui nesses pormenores, ensinar-vos algumas coisas, mas eu creio que isto já é o suficiente, porque aqui o alvo desta mensagem é que se entenda que as mulheres não foram chamadas para estar caladas, e ter o cabelo comprido demais não significa ser que é mais santa, tem a ver com uma questão de distinção, de equilíbrio, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus maravilhoso e Ele quer ordem sobre todas as coisas. Então, talvez eu quero fazer também uma oração pela sua vida. Talvez você estava aí no engano, estava aí aprisionado por uma palavra enganadora. Em nome do Senhor Jesus,
e Deus fala ao meu coração que uns foram chamados para apóstolos, fala aqui apóstolos no meu coração, assim, latente. Uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, pastores, evangelistas, profetas, cada um tem o seu dom, Pai, e eu quero orar pela vida de cada um, para que cada um possa ser guiado pelo seu Espírito Santo, que esta palavra possa quebrar grilhões, quebrar cadeias, palavras malditas que foram lançadas sobre a vida destas pessoas que as aprisionaram. Se há pessoas aqui, homens aqui que também têm conflito de género, que tentam às vezes ser machões para mostrar, para que não mostrem as suas fraquezas, que se lembrem que todos nós somos como barro na mão do oleiro, uns mais fracos, outros mais fortes, uns mais corajosos, outros menos, mas uma coisa nós temos na nossa mão, que nos manda é sermos fortes e corajosos, mas é no Senhor, não na nossa força, não no nosso poder, não na nossa ideologia. E se existem aqui mulheres também que têm usado, eu não estou a falar aqui só para criticar os homens, mulheres que têm usado de engano para serem mais religiosas, que usam aquela parte ali do cabelo, os homens têm usado essa parte aí que as mulheres devem estar caladas, isso é mentira. Então essa palavra está completamente dissipada e destruída em nome do Senhor Jesus, porque a palavra da verdade veio em nome do Senhor Jesus. E se usa, e mulheres que usam do feminismo, de querem ser muito feministas e acham que elas é que estão certas, que o Senhor possa equilibrar todas as coisas e ativar a feminilidade desta mulher. Portanto, tanto o homem como a mulher, tem que haver o equilíbrio, e o equilíbrio que a mulher se posiciona no lugar que ela tem, o homem no lugar que ele tem, mas que todos entendam que esta mensagem é para trazer ordem, decência, equilíbrio e bom senso e sabedoria, e que cada um é especial da sua forma, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua fisionomia, mas que Deus é perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, muita paz, muita prosperidade sobre a sua vida, que você possa gravar esta mensagem no seu coração e, mulher, se levante, não fique aí aprisionada. Talvez você, às vezes, a mulher... uma coisa que eu também quero trazer: não se cobre por aquilo que você não foi chamada para fazer também, porque há mulheres que podem ouvir esta mensagem. Eu sei que é uma mensagem que está a ativar ministerialmente e os dons, não é? Isto também está escrito na Bíblia: ativa o dom que há em ti. Então receba aí um toque para ativar esse dom que há em si. Eu sinto a glória de Deus, que o dom do Espírito seja ativado em si em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muita gente dá-me testemunhos de Deus estar a gravar uma mensagem em mulheres que foram ativadas no seu propósito. Então, mas não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa aqui que eu quero que você entenda, agora sabe, Jesus ajuda-me, ia dizer qualquer coisa, já sei, então, essa parte aí, por exemplo, há mulheres que às vezes o dom dela não tem a ver com servir a Deus, não tem a ver só com pregar, entende? Mas agora há pessoas que foram chamadas para pregar, e essas pessoas às vezes são as que são mais aprisionadas. Aqueles que foram chamados para profetas, como eles têm a voz da verdade, são aqueles que são mais agredidos, porque você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver Jeremias, você vai ver Elias, eram perseguidos porquê? Por causa de pregarem a verdade. Então, mas nem toda a gente tem o dom ministerial de profeta. Assim, o Espírito vem sobre toda a gente e você pode profetizar, mas existe um ofício de profeta. Agora, não se cobre, agora nem toda a gente há uns dons que é dos socorros. Há aquela pessoa que é chamada para ajudar na igreja, assim, cada pessoa é com o seu dom, com o seu talento. O que importa é fazer com amor. Eu aqui fui tocar numa parte que eu sei que tem pessoas que têm o dom, mas o dom está abafado, foi abafado por causa de uma palavra enganadora. Eu quis trazer luz sobre isso. Então, agora você, mulher, se está a fazer o que é certo e você sabe o que é certo e se sente bem, não sente que há aí uma acusação, e você sabe, por exemplo, eu sirvo na cozinha da igreja, eu gosto de limpar a igreja, eu gosto de ajudar os meus irmãos, gosto de aconselhar, gosto de abraçar, e eu sinto muito bem com isso. Está tudo bem. Eu gosto de cuidar só da minha família, gosto de ir à igreja, gosto de fazer orações fervorosas pela minha família, eu gosto de cuidar da minha família, jejuar pela minha família em oração. Eu adoro meter uma mesa, chamar os meus vizinhos. Olha, isso são coisas maravilhosas.
E que Deus abençoe você. Isso é maravilhoso. Cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa é especial de uma forma. Há coisas que eu, por exemplo, que eu não tenho dom, não tenho, gostava, mas Deus não me chamou para isso. Há coisas que Deus não me chamou para. Gosto muito e às vezes até fico a olhar para as outras pessoas e penso assim: ah, que lindinho aquilo. Eu já tentei e não. Deus me chamou para outra coisa, sabe? Então, é isso. Mas tudo isso é muito amor de Deus, é muita graça de Deus. Quando você faz você diz assim, você entende aí desse lado. Eu fui chamada, eu gosto de ter a minha lojinha, trabalhar, gosto de cuidar lá das pessoas do meu trabalho, de falar do amor de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas. Você evangeliza as pessoas e está tudo bem. Está tudo bem, entende? Então, entenda qual é que é a sua posição, qual é que é a sua posição em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que possa Ele trazer luz e clareza para a sua mente e não se cobre por aquilo que você não foi chamado para fazer, não exija mais de si e tente estar alinhado com Deus e alinhada com Deus. Eu abençoo todos os homens, abençoo todas as mulheres e os homens. Eu falei aqui das mulheres, eu vou falar para os homens também. Homens, cuidem das suas esposas, Entenda que as mulheres gostam de palavras de linguagem, a mulher gosta de palavras de afirmação, gosta que o homem seja sincero, diga que gosta dela, a mulher gosta que o homem faça uma oração por ela e gosta de ouvir. Então, e eu creio que quase todas as mulheres são assim, não é? A mulher gosta de se sentir protegida por um homem, em função do homem, proteger a mulher, proteger a mulher, fazer com que ela... Há coisas que as mulheres não vão fazer, né? Por exemplo, se a mulher é casada, vai a mulher fazer as obras da casa, vai a mulher cuidar das coisas da parte das elétricas, coisas pesadas. Não, a mulher faz outras coisas, faz muitas coisas, mas faz outras coisas. Então há que entender o que é que o homem... E isso tudo vem pelo discernimento também, pelo bom senso. Então, a minha oração, é que a feminilidade da mulher seja ativada, que a masculinidade do homem seja ativada e todo o machismo e todo o feminismo, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.